A gente está ao vivo, tá, pessoal, aqui na madrugada do SBT e do SBT News. Duas informações importantes que acabam de chegar para a gente. A agência de notícias Reuters trazendo, então, uma informação, uma apuração da agência internacional, uma das mais respeitadas do planeta, de que uma fonte ligada ao governo norte-americano teria confirmado que os ataques foram autorizados pelo governo americano. Eu sempre lembro a você que qualquer tipo de ataque militar feito pelos Estados Unidos, ele precisa da autorização do presidente, no caso, o presidente Donald Trump. Então, a gente aguarda a confirmação por parte do governo americano ou ainda pelo presidente norte-americano Donald Trump, mas a informação que se tem, segundo agências internacionais, é que esse bombardeio ou essa sequência de ataques teria, de fato, sido autorizada pelo governo americano. Um outro ponto, uma outra informação que eu trago para vocês agora, e é importante trazer, e isso acaba acendendo um alerta de muita, mas muita preocupação agora, é que o governo venezuelano acabou de atualizar a nota informativa sobre os ataques e o governo alega o seguinte, que além das bases militares, além dos alvos militares, esses ataques teriam acontecido ou teriam sido feitos ou teriam atingido também alvos civis. O governo americano ainda não se posicionou, mas o governo venezuelano alega que os alvos civis foram então atacados. Não temos a confirmação de mortos ou de feridos, mas existem relatos também, inclusive, que falam o seguinte, relatos de que foram vistos ataques e muita fumaça saindo de uma base militar. Qual que é o nome da base, Rafael? Para a gente compartilhar, La Carlota é uma base militar que fica ao sul da capital Caracas, na Venezuela. Essa base militar seria, então, a estrutura militar mais robusta da Venezuela atualmente. Então, esses ataques teriam acontecido nesse local. É uma base que é apontada como a principal base da Força Aérea Venezuelana. Então, a partir do momento quando você tem esse ataque a essa base, que a partir dessa base tem uma operação de aviões militares pequenos, você faz com que o poder de reação ou que a decolagem de equipamentos aéreos do governo venezuelano, da Força Aérea Venezuelana, não consigam decolar ali daquela base. Inclusive, existe uma estrutura muito próxima ali e também a gente sabe que, segundo testemunhas, existem relatos de ataques contra o Forte Tiuna. Só para a gente conseguir entender, esse forte seria uma espécie de um pentágono venezuelano. Estaria lá, segundo relatos aí de organismos internacionais, seria esse o atual endereço do presidente Nicolás Maduro. Esse teria sido o local para qual Maduro teria se mudado, estaria escondido aí nas últimas semanas, desde que os ataques contra o governo venezuelano ou contra bases militares venezuelanas começaram a se tornar ameaças. Ameaças que agora foram concretizadas, então, neste sábado. Um outro alvo que teria sido atacado por essas forças, então, forças internacionais ou forças americanas, seria uma outra base, uma base militar de La Guaira ou La Guaira. Então, seria uma base militar, inclusive, que fica bem perto de um aeroporto internacional. Esse aeroporto internacional seria, então, um aeroporto que estaria perto dessa base, não teria o registro de bombardeio, pelo menos nesse primeiro momento, mas essa base militar muito perto ali daquele local. Quando se tem um cenário como esse, espaço aéreo acaba sendo fechado, acaba sendo uma necessidade do fechamento do espaço aéreo, até mesmo porque a gente acaba trazendo aí a informação ao longo da madrugada para todos vocês. Por que eu digo o seguinte? Tudo na base da condicional. Seria um ataque? Teria sido atacado? Porque ainda não há uma confirmação independente sobre essas informações. A gente tem um relato por parte das agências internacionais, a gente tem relatos por parte de forças diplomáticas que estão acompanhando a situação, a gente tem relatos, então, do próprio governo, uma nota oficial do próprio governo da Venezuela e, de maneira geral, a gente tem um cenário que eu vou atualizando e trazendo as informações para vocês. Novas imagens chegam a qualquer momento, chegam e a gente vai colocando na tela para você aqui do nosso SBT Notícias, uma transmissão simultânea entre o SBT e o SBT News. E a informação que se tem, então, é que a Venezuela
afirmou, então, que essas explosões abalaram a capital Caracas e outras áreas no início desse sábado. La Guaira ou La Guaira, né, seria um desses locais. Segundo as mesmas fontes que falam sobre esses ataques aí a essas bases, o quartel da montanha, onde está enterrado o líder Hugo Chávez, né, o líder venezuelano Hugo Chávez, também teria sido atacado. Então esse é mais um endereço que as mesmas fontes que deram as informações para as agências internacionais trazem e relatam para vocês aqui na programação do nosso SBT Notícias. São vários e vários pontos que a gente tem, então eu trago para vocês a base militar que fica o principal ponto de decolagem dos equipamentos aéreos da Força Aérea Venezuelana. A gente tem um local que seria ali o forte, que seria um ponto de estratégia do governo e também das forças de segurança. E seria esse local onde estaria escondido o presidente Nicolás Maduro. E temos um terceiro ponto, um terceiro relato do que seria um ataque a esse outro endereço, onde estaria enterrado, o local onde está enterrado o corpo do líder venezuelano Hugo Chávez. Então, assim, são informações ainda preliminares. O que tem de concreto, pelo menos de 6 a 8 ataques, 6 a 8 ataques, bombardeios, ataques que foram feitos ao longo aí dos últimos minutos, né? Aqui na madrugada deste sábado, mas ainda uma informação que a gente tem, vai trazendo e atualizando para todos vocês. Nas redes sociais, inclusive, alguns presidentes ou algumas lideranças políticas já trouxeram relatos recentes. Gustavo Petro, presidente da Colômbia, usou a rede social X, né, o antigo Twitter, para falar justamente sobre esses ataques, dizendo que os ataques foram realmente um ataque ofensivo contra a soberania da Venezuela e acabou invocando até mesmo organismos internacionais, falando que a ONU deveria entrar em toda essa situação justamente pela forma como tudo isso aconteceu. Temos lideranças, inclusive, de outros países que se posicionaram recentemente e a gente traz aqui para vocês no nosso SBT Notícias. O nome Nicolás Maduro, inclusive, está como o assunto mais falado do momento na rede social X e isso, então, acaba mostrando que o mundo, ou pelo menos várias partes do mundo, estão atentas aos acontecimentos aqui na América do Sul. Já vai encher a tela para a gente agora, enquanto eu faço a checagem de outros assuntos e trago para vocês novas informações aqui na madrugada desse sábado. A gente vai trazendo, então, os detalhes para vocês sobre essa grande preocupação que a gente tem agora, a situação na Venezuela. Acaba preocupando bastante porque a gente tem um cenário, se a gente for pensar geograficamente falando, a gente tem um cenário em que o Brasil faz fronteira com a Venezuela. Então, toda vez que você tem um ataque a um país como esse, existe um movimento, certo? Existe um movimento que muitas das vezes acaba sendo natural, que é de fuga. Caracas não faz fronteira com o Brasil, né, com aqui o nosso país, mas o país como um todo, quando se tem um ataque em vários pontos do país, existe ali uma fuga natural, uma preocupação natural em deixar o país. O governo de Nicolás Maduro, inclusive, eu lembro vocês que declarou emergência após essas explosões de Caracas. O Rafael e a Marília me ajudam a entender se a TV estatal venezuelana já trouxe alguma informação complementar. E eles até agora, inclusive, não trazem novos detalhes, não trazem aí informações sobre esse assunto. O que eles têm transmitido, inclusive nesse momento, seria, então, o comunicado. Só tem apontado, né, só tem focado nesse comunicado, então, assinado pelo presidente de Nicolás Maduro, né? Então, essa declaração de emergência que eu já trouxe para todos vocês e trago agora aqui na programação do nosso SBT Notícias. A declaração de emergência, como eu já disse anteriormente, já foi confirmada pelo governo venezuelano, né? Então, agora o registro, a gente tem até mesmo novas imagens que mostram aqui em La Guaira o ataque a uma estrutura inclusive que seria uma espécie de um porto. Esse porto também teria sido atacado. Por que tudo na condicional, né? Porque são informações ainda que estão em checagem, certo? Ainda estão em checagem nesse momento
e, claro, a gente acompanha e monitora ao longo da programação do nosso SBT. Agências internacionais, a France Press, inclusive, fala em ao menos 7 alvos que foram atingidos em Caracas, na Venezuela. Tem informações sobre tiros, explosões e helicópteros ouvidos por toda a cidade. Complexo militar de Forte Tiuna, o Forte Tiuna, foi atingido e há apagões em vários bairros de Caracas. Esse apagão, inclusive, apagões registrados principalmente em bairros da Zona Sul. A Zona Sul de Caracas, então, é o local onde essa base militar, que é a mais importante que a gente traz agora, então, para vocês aqui na programação. Inclusive, se tiver a transmissão da TV venezuelana, vamos colocar, a gente vai tentar posicionar para vocês, até para a gente compartilhar, como uma questão até mesmo com todos vocês. Vamos manter a calma, pessoal, vamos manter a tranquilidade, que eu estou atento a tudo aqui o que está acontecendo para compartilhar com os amigos e amigas de casa. O porquê que eu estou falando isso? Eu estou pedindo para o meu time posicionar para a gente o sinal da TV estatal venezuelana. É por meio da TV estatal venezuelana que o presidente Nicolás Maduro costuma fazer pronunciamentos, costuma trazer informações que envolvam ali a ideologia do presidente Nicolás Maduro, que é apontado como ditador por grande parte aí, de governos ao redor do mundo. Então, são situações que acabam trazendo alerta. E é importante, quando a gente conseguir fazer esse espelhamento, para mostrar para o amigo e amiga de casa o seguinte: o país está sofrendo ataques, a própria TV estatal interrompeu a programação como um todo, mas não mostra a imagem dos ataques. E essa acaba sendo uma estratégia por parte de uma ditadura, por exemplo, ou parte de um governo extremista, justamente para não mostrar a fragilidade por parte de um governo que está recebendo, por parte de um país que está sendo atacado e está sendo bombardeado. Então, agora, é importante a gente trazer aí os desdobramentos de todos esses casos, de todas essas informações para vocês aqui na programação do nosso SBT Notícias, a programação do SBT em tempo real com o nosso SBT News. A gente traz aí sobre novas declarações que acabam chegando e fontes disseram o seguinte, agências internacionais estão dizendo que algumas fontes disseram que o Comitê de Serviços Armados do Senado não foi informado antes de qualquer possível ação militar realizada na Venezuela. Por que eu falo isso? O próprio Donald Trump já deu uma declaração anterior, poucas semanas atrás, dizendo o seguinte, que iria, por cortesia, avisar o Congresso americano de eventuais planos para atacar a Venezuela, mas alegou que não precisaria fazer isso. Então, essa confirmação, essa informação, se confirmada, de que o Senado americano não teria sido avisado sobre esse ataque, acabaria, então, trazendo uma decisão extremamente pessoal, envolvendo, então, esse ataque do governo americano agora contra a Venezuela. É um ponto importante que a gente traz para todos vocês, até porque isso, de certa forma, acaba trazendo aí um cenário de instabilidade, um cenário de preocupação que envolve toda essa série de ataques à Venezuela. Esse seria agora a análise que é feita. E eu compartilho com você, divido aqui o meu raciocínio com você para que você consiga entender junto comigo e juntos nós consigamos pensar aí, consigamos avançar em todo esse cenário. Possibilidades, tá? Vamos trabalhar aqui com possibilidades. Uma delas, um ataque pontual, um ataque como foi esse ao longo da madrugada, algumas bases militares atacadas, estruturas militares robustas sendo bombardeadas, como um sinal de, claro, destruição dessa infraestrutura, mas também de um ultimato para que Nicolás Maduro se entregue, para que Nicolás Maduro abandone, para que o Nicolás Maduro renuncie ao governo. Esse seria um ponto. Um segundo ponto, uma segunda possibilidade seria o seguinte: um ataque como esse podendo ser o primeiro de uma série de ataques. E quando a gente fala sobre uma situação como essa, acende um alerta e uma preocupação ainda maior. A gente tem situações recentes de países que foram atacados, como foi o caso da Ucrânia sendo atacada pela Rússia. A gente teve um ataque, um bombardeio inicial a bases militares e depois esses ataques começaram a escalar cada vez mais e mais e mais até se tornar uma guerra.
É difícil afirmar, ou seria quase impossível, uma guerra entre Venezuela e Estados Unidos. Esse é um cenário praticamente inexistente, até mesmo porque a Venezuela jamais faria um contra-ataque, jamais atacaria alguma estrutura militar americana, porque a ofensiva seria, de certa forma, ali um cenário de... o país seria dizimado, né? Porque se os Estados Unidos autorizarem, se o governo americano autorizar um ataque em massa contra a Venezuela, o país não tem uma estrutura militar de defesa, não tem uma estrutura militar robusta. Então, um ataque de grande dimensão, um ataque robusto de fato contra a Venezuela seria aí, então, um ponto final em todo o país. E, claro, no meio de tudo isso, a gente tem uma série de civis aí, uma situação como essa. Uma informação importante que acaba de chegar, atualização para vocês, que o espaço aéreo, obviamente, está fechado. Eventuais aeronaves que estão circulando na América do Sul, que eventualmente utilizem o espaço aéreo da Venezuela, estão desviando desse ponto, justamente pela incerteza e pela insegurança que se tem ali neste momento. São 5 horas e 52 minutos, uma programação especial para você que está acompanhando o nosso SBT Notícias. A gente interrompeu as notícias da madrugada para trazer informação de momento, para trazer informação no momento que ela acontece, a primeira emissora da televisão brasileira a trazer para vocês toda essa informação. Tem uma informação aqui que agora está sendo apurada, agências internacionais trazendo que aviões militares americanos estariam sobrevoando e circulando, voando em círculos no sul de Porto Rico, ou seja, próximo também, o que daria um suporte a uma eventual ofensiva, um eventual ataque ainda maior contra a Venezuela. Essa imagem é bastante emblemática, ela diz muito sobre esse ataque, porque são helicópteros, possivelmente helicópteros americanos, sobrevoando o espaço aéreo depois desses ataques que foram registrados a bases militares na madrugada deste sábado, início de manhã deste sábado, aqui pelo horário de Brasília. A gente está falando de ataques que começaram a ser notificados, que começaram a ser registrados na rede social e confirmados pelas agências internacionais há mais ou menos 2 horas. Os primeiros relatos surgiram perto de 4 horas, foi o momento que eu abri. Eu interrompi a programação do nosso SBT Notícias para trazer a primeira informação para vocês. Dali em diante, as informações foram chegando e eu compartilho com vocês em tempo real. Lembrando o seguinte, governo de Nicolás Maduro decretou emergência após esses ataques, uma situação de emergência após os ataques contra as bases militares. O Rafael me ajuda a lembrar todos os pontos que teriam sido atacados de acordo com declarações feitas por diplomacias, por fontes ali das agências de notícias internacionais que trazem todos esses relatos. Principal ponto, foi um ponto na região sul da capital Caracas, certo? Esse ponto é um ponto, uma base militar, uma estrutura militar que se tem ali em Caracas, na Venezuela. Esse local seria o principal ponto da Força Aérea Venezuelana, ou seja, os principais aviões, principalmente os de pequeno porte, de ação mais rápida da Força Aérea Venezuelana, estão nesse local e lá a gente traz agora para vocês o seguinte, esse local foi um dos alvos. Quando se tem La Carlota sendo atacada, que é essa base que teria sido o principal alvo, o primeiro alvo desses ataques, a base de La Carlota ela acaba fazendo com que a reação por parte da Força Aérea Venezuelana seja interrompida. Isso acaba fazendo com que a dificuldade para conseguir uma reação seria realmente um pouco mais fácil. E também o forte de Tijuana. Esse forte, ele seria uma espécie, tá, gente? Só para a gente conseguir visualizar, para conseguir fazer uma relação direta, seria uma espécie do Pentágono venezuelano. Esse local seria o cérebro ali do governo venezuelano. Esse local, inclusive, seria, segundo fontes internacionais que relataram para as agências internacionais, seria o endereço em que Nicolás Maduro estaria escondido. A gente fala escondido até porque desde que os Estados Unidos começaram a trazer informações de que não descartavam ataques terrestres contra a Venezuela, desde então cada vez menos você passou a ter possibilidades de locais onde Nicolás Maduro pudesse estar. Até porque existe uma recompensa internacional de alguns milhões de dólares justamente para quem consiga trazer com precisão
onde estaria Nicolás Maduro. Nicolás Maduro é apontado, né, por ter, enfim, adulterado o resultado das urnas, ter realmente fraudado as últimas eleições. A própria oposição venezuelana, que fez uma contagem paralela de acordo com os boletins das urnas, alega que Nicolás Maduro teria perdido a última eleição. Mas mesmo assim, os organismos que cuidam ali das eleições venezuelanas, que são comandados, que são coordenados pelo governo de Nicolás Maduro, claro, esses organismos acabaram, de certa forma, trazendo essa informação para todos vocês, de que Nicolás Maduro teria sido aí o presidente reeleito e desde então essa contestação passou a ser feita por várias lideranças internacionais. Outros pontos que teriam sido atacados seria a base militar de La Guaira, tá? Essa base militar fica perto de um aeroporto internacional. Esse aeroporto internacional não é o aeroporto de Caracas, o principal aeroporto da Venezuela, seria o aeroporto de Maiquetía. É isso, Rafael? É um aeroporto, então, internacional, mas que esse aeroporto não teria sido atacado. Mas existem registros de ataques a essa base que fica ali perto. E um outro ponto seria o chamado Quartel da Montanha, onde está enterrado Hugo Chávez, que foi apontado aí como uma grande liderança da Venezuela. Esse quartel, inclusive, fica em uma favela que chama 23 de Janeiro, uma comunidade que é uma das maiores de Caracas, a capital da Venezuela. Então, esses são os primeiros pontos que a gente acompanha e traz as informações para todos vocês. Informação, então, que a Venezuela declarou situação de emergência. A agência de notícias Reuters traz a informação de que fontes ligadas ao governo americano teriam confirmado que os ataques partiram até mesmo do governo americano e que o Senado não teria sido avisado, não teria sido comunicado sobre todos esses ataques. Então, essa é uma informação que as agências internacionais trazem para a gente agora, neste momento. Na sua tela são imagens aí registradas há poucas horas dos ataques registrados aqui no nosso SBT Notícias ao longo da madrugada. É um assunto que vai repercutir muito ao longo do dia, certo? O nosso portal de notícias sbtnews.com.br traz para vocês ao longo do dia a repercussão desse caso e, claro, a gente está de olho, monitorando e a qualquer momento nós atualizamos a informação para todos vocês em tempo real. Ainda não há informações sobre feridos ou sobre mortos e também não há confirmação se bases civis foram atingidas. Segundo o governo venezuelano, localidades civis teriam sido atingidas, mas ainda uma confirmação que não existiu.